Crianças e prisão perpétua. Duas palavras que parecem não combinar. Porém, alguns crimes foram tão brutais que não restou outra opção senão condená-los para sempre. O que levou essas crianças a cometerem atos tão extremos? Hoje, você vai conhecer as histórias das crianças mais jovens condenadas à prisão perpétua. Começamos com Dexter Johnson. Dexter Johnson fazia parte de um grupo de 5 pessoas que, sem qualquer motivo aparente, atacou Maria Aparici e Ringo, enquanto o casal estava tranquilamente sentado dentro de um carro, estacionado em frente à residência de Ari, em Houston. Sem dar qualquer chance de reação, Johnson e seus comparsas renderam as vítimas, obrigando-as a sair do veículo e depois forçando-as a entrar novamente, desta vez no banco de trás. Sob forte ameaça, eles foram levados para uma área afastada, longe de qualquer possibilidade de ajuda. Ao chegarem ao local, os criminosos roubaram todos os pertences do casal, mas o terror não parou por aí. Johnson, de forma brutal, agrediu Maria Aparici diante de seu namorado, demonstrando total frieza e desprezo pela vida humana. Como se isso não bastasse, ele finalizou o ataque, atirando contra a cabeça dos dois, tirando-lhes a vida sem hesitação. A fuga de Johnson, no entanto, não durou muito tempo. Apenas alguns dias depois, a polícia conseguiu rastrear o carro roubado e, ao realizar a perícia, encontrou evidências de DNA que o ligavam diretamente ao crime. Não havia escapatória. Diante das provas irrefutáveis, Johnson foi formalmente acusado por uma série de crimes, incluindo 2 homicídios qualificados, roubo de veículo e agressões com agravantes, crimes pelos quais poderia ser sentenciado à pena de morte. O julgamento foi intenso e marcado por momentos de tensão. Quando o veredicto foi lido, a sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. Dexter Darnell Johnson. O júri o considerou culpado de homicídio qualificado conforme as leis do estado do Texas. A sentença deste tribunal é a pena de morte. Ao ouvir as palavras finais do juiz, Johnson demonstrou uma mistura de choque e indignação. Sua família, que acompanhava tudo da galeria, desmoronou emocionalmente, incapaz de conter as lágrimas. Mas o que aconteceu em seguida pegou todos de surpresa. Em um momento de fúria incontrolável, Johnson saltou de sua cadeira e avançou em direção à família da vítima, como se estivesse pronto para um novo ataque. O tribunal foi tomado pelo caos, com os oficiais de segurança reagindo rapidamente para impedir que algo pior acontecesse. Johnson foi imobilizado e retirado da sala à força, enquanto familiares das vítimas observavam a cena com uma mistura de alívio e incredulidade. Na época de sua condenação, Johnson tinha apenas 18 anos. A pena foi definida e ele foi enviado diretamente para o corredor da morte. No entanto, os desdobramentos do caso não terminaram ali. 13 anos depois, em 2019, um tribunal federal revisou sua sentença e decidiu suspender sua execução. O motivo? Seus advogados alegaram que Johnson possuía deficiência intelectual, o que, de acordo com a legislação, o tornava inelegível para a pena capital. Outro caso chocante foi o de Marlin Joseph. Era 28 de dezembro de 2017, quando Marlin Joseph, movido por uma disputa aparentemente banal entre sua filha e Kira Inglet, de apenas 11 anos, tomou uma decisão que chocaria a todos. Ele pegou uma arma e, sem hesitar, atirou na cabeça de Khalada Crowell, a mãe de Kira. Mas ele não parou por aí. Enquanto a menina tentava fugir, aterrorizada, Joseph a perseguiu incansavelmente pela rua, como se fosse um predador atrás de sua presa. Kira não teve chance. O assassino disparou 5 vezes contra a menina indefesa, acertando-a fatalmente. Após cometer o duplo homicídio, Joseph fugiu, dando início a uma caçada policial que duraria 5 dias.
Durante esse período, sua mãe, desesperada, fez um apelo comovente, implorando para que ele se entregasse. Filho, eu te amo. Você sabe que eu te amo. Mas, por favor, se entregue. Apesar da súplica materna, Joseph permaneceu foragido até ser localizado em um complexo de apartamentos próximo. Ele foi preso sem oferecer resistência. O caso rapidamente se tornou um dos mais chocantes dos últimos tempos, sendo descrito por especialistas como um crime de extrema crueldade. Para os analistas jurídicos não havia dúvida. Marlene Joseph merecia a pena máxima. O assassinato frio de uma mãe e sua filha, especialmente da forma brutal como ocorreu, era considerado um dos crimes mais hediondos já vistos na região. No tribunal, a atmosfera era pesada. O momento da sentença foi marcado por um silêncio tenso, até que o juiz proferiu as palavras que selariam o destino de Joseph. Marlene L. Joseph, você não apenas perdeu o direito de viver entre nós, mas conforme as leis do estado da Flórida, você perdeu também o direito à própria vida. O veredicto foi claro e definitivo. Joseph foi declarado culpado de todas as acusações e condenado à pena de morte. A justiça determinou que, em uma data ainda a ser marcada, ele enfrentaria sua execução conforme os métodos previstos pela lei da Flórida. Enquanto Marlene Joseph aguardava no corredor da morte, seu caso gerava debates sobre até onde a crueldade humana pode chegar e se a pena capital realmente traz justiça para as vítimas. O que você acha? Em crimes tão brutais como esse, a pena de morte é a resposta adequada? Entretanto, sua crueldade não se compara ao caso de Jonathan Belton. Jonathan Belton, aos 16 anos, cometeu um crime que chocou Detroit e marcou sua vida para sempre. Naquela noite, o policial Mason Samborski parou Belton para uma averiguação. O jovem, sem carteira de motorista, mentiu para o oficial e sugeriu que fossem até um complexo de apartamentos próximo, onde sua mãe, supostamente, estaria. Mas assim que chegaram, Belton tentou fugir. O que aconteceu depois transformaria aquela abordagem em uma tragédia. Houve uma luta. Em meio ao confronto, Jonathan Belton conseguiu pegar a arma do policial e disparou contra ele. O tiro foi fatal. Quando os socorristas chegaram, encontraram Samborski caído no chão, sem pulso e com um grave ferimento na parte de trás da cabeça. As evidências contra Belton eram esmagadoras. Testemunhas, incluindo sua própria namorada, confirmaram o que aconteceu. No tribunal, ela relatou a cena aterrorizante que presenciou. Eu vi o policial Mason deitado no chão e Johnny parado ao lado dele com a arma na mão. Diante das provas incontestáveis, a condenação foi inevitável. A viúva de Mason Samborski fez um discurso emocionante no tribunal, expressando sua dor e deixando claro que jamais perdoaria o assassino de seu marido. Jonathan Belton, você destruiu minha felicidade, minhas esperanças e meus sonhos, e por isso eu nunca vou te perdoar. Belton foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Mas sua história não terminou aí. Anos depois, uma decisão da Suprema Corte dos Ibataroborobarara mudou o rumo de sua pena. A Corte determinou que sentenças obrigatórias de prisão perpétua para menores de idade eram inconstitucionais, e Jonathan teve sua pena reduzida para um período de 40 a 70 anos de prisão. Agora, a pergunta que fica é, mesmo com a redução da sentença, a justiça foi feita? O que você acha sobre penas severas para crimes cometidos por menores de idade? E se você está gostando do vídeo, quero convidá-lo a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com o caso mais chocante desta lista. Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante, uma jovem de 18 anos, chocou o estado do Missouri
e o país inteiro ao ser acusada de um crime brutal. De acordo com as investigações, ela atraiu Elizabeth Olten, uma menina de apenas 9 anos, para uma área isolada de mata. O que aconteceu a seguir foi aterrorizante. Alyssa a imobilizou, estrangulou com as próprias mãos e, como se isso não bastasse, utilizou uma faca para feri-la e cortar sua garganta. Depois de cometer o crime, ela levou o corpo da criança até uma cova que já havia cavado dias antes, enterrando a vítima como se já tivesse planejado cada detalhe friamente. O mais perturbador. Horas depois, ela escreveu em seu diário sobre a experiência, descrevendo-a como algo incrível e prazeroso. Durante as intensas sessões de interrogatório, Alyssa inicialmente tentou esconder a verdade, mas sua versão dos fatos começou a entrar em contradição. Os investigadores perceberam rapidamente que ela não estava sendo sincera. "Se você contar a verdade agora, podemos ajudá-la", pressionaram os detetives, tentando arrancar uma confissão. Aos poucos, ela foi cedendo até que, sem rodeios, admitiu: "Eu estrangulei ela, depois cortei sua garganta." As palavras saíram de sua boca sem nenhuma demonstração de arrependimento. Um detalhe que deixou os agentes ainda mais perplexos. O motivo? Segundo a própria Alyssa, ela queria sentir como era tirar a vida de alguém. Essa frieza fez com que os promotores buscassem a pena máxima para ela. Inicialmente, Alyssa se declarou inocente da acusação de homicídio qualificado, mas ao perceber que poderia enfrentar prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, aceitou um acordo e se declarou culpada por homicídio em 2º grau. Isso garantiu a ela uma sentença pesada: prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, além de mais 30 anos consecutivos de pena. A decisão do tribunal garantiu que Alyssa passasse a maior parte da vida atrás das grades, mas a brutalidade do crime deixou marcas permanentes na família da vítima. A pequena Elizabeth Olten teve sua vida interrompida de maneira cruel, e sua história continua sendo lembrada como um dos casos mais chocantes já registrados. E se estes casos te chocaram, confira este vídeo sobre crianças mais temidas na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.